Eu gosto de pastel. Mas quando você vê Jair Bolsonaro comendo pastel e pedindo voto para o irmão do Gilmar Mendes, você consegue crer que a luta dele contra o Supremo Tribunal Federal é uma luta legítima? É que eu gosto de acreditar no Jair Bolsonaro porque eu pego carinho por ele, assim como eu pego ranço pelo Lula. Por isso, porque eu sou superficial na análise. Sim, mas eu o carinho... não vou a fundo. Certo, mas o carinho pelo Bolsonaro... Aí que tá. É o carisma mesmo. Aí que tá. Uma coisa que eu entendi é que se você passar um pouco de tempo com um político, qualquer um que seja, você sai e fala, pô, esse cara é meu amigo. Exatamente. Esse cara é da hora, hein? Pô, esse cara já é da hora pra caramba. Bolsonaro é um dos maiores canalhas que existe. É o cara que vai te abraçar. Esse cara é cabeludo. Eu desço uma porrada nele e cai no chão. E aí você fala, da hora, o cara brincando com você e não sei das quantas. Se você chegar e falar assim, ó, tive uma entrevista com o Bolsonaro e ele falou que o Gilmar Mendes é o maior canalha. E você ouviu isso da boca dele e tal. Se aquilo não beneficiar ele, prende esse filho da puta aí. Eu nunca falei isso daí, tá ok? Vai pra cadeia que se dane. Como ele fez com diversos dos seus seguidores. Meu irmão, essa galera seguiu ele até o final. Essa galera foi pra rua por ele até o final. O que ele chamou esses caras que foram convocados pelo... Se bastava uma palavra de Jair Bolsonaro, essa galera não tava no dia 8 de janeiro, foi isso? No dia 8 de janeiro. Foi, né? O que invadiram lá, 8 foi, de janeiro. 8 de janeiro. Não estaria lá levando borrachada, gás lacrimogênico e o caramba. Bastava uma palavra. Ele fugiu covardemente para Miami. E aí ele volta aqui e chama essas pessoas do quê? Você se lembra? Não. Bobos da corte. Estavam lá de bobos da corte, tá ok? Os caras, rolou toda a história de serem infiltrados. Os caras que foram até a última instância por ele. Uhum. Então isso é líder do quê? Isso é líder de quê? Tu imagina um Winston Churchill falando pro soldado. Winston Churchill chega e fala, estamos lá de boa da coisa. Você imagina o Winston Churchill falando um negócio desse? Ou a Margaret Thatcher, ou o Ronald Reagan. Isso é uma coisa tão vil, cara, tão canalha. E ele não fez isso só com esses caras. Diversos dos apoiadores de Bolsonaro ele deixou pra trás. Ele cagou em cima. Major Olímpio foi um deles. Major Olímpio morreu e Bolsonaro falou deu nem condolências. Por quê? Porque o Major Olímpio foi o cara que foi até a última consequência para mover a CPI que nos protegeria hoje do autoritarismo do Supremo Tribunal Federal. Que, aliás, isso daí tem... Como é que... Tem volta? Do jeito que Eu acho que hoje em dia, cara... Porque assim... Tá num grau onde... Algumas pessoas entram em discussão comigo no canal, eu até acho interessante. Respeitosamente, eles chegam lá e falam, uma CPI hoje não daria, porque existem outros entendimentos. O grande pênalti que a gente teria naquela época era essa CPI. Porque existia um ato administrativo e não um ato jurisdicional que permitia que os investigadores pudessem instaurá-la. Depois, o próprio Supremo Tribunal Federal transforma o ato administrativo em jurisdicional, ou seja, em decisão deles. Então essa CPI se perde por causa do Flávio Bolsonaro. Então, cara, é muito triste isso que a gente está vivendo. E é por isso que a gente entende que 10% das coisas que acontecem ao nosso redor, a gente não tem controle nenhum. Mas 90% é aquilo que você faz com essas coisas, entendeu? Sim. Então hoje as minhas iniciativas, cara, são essas, como por exemplo o Mestres do Capitalismo, que é tentar fazer com que as pessoas, mesmo em um país injusto, muitas vezes criminoso como o Brasil, que elas possam saber como lidar com o seu próprio dinheiro. Porque hoje em dia, meu irmão, se você vai num banco, você tem um dinheirinho no banco, o produto que o gerente do banco está indicando para você é o pior produto possível. É o produto que ele vai ganhar mais comissão, mas que você vai se ferrar. Todo dia o seu dinheiro é consumido, destruído pela inflação. Que só um idiota acha que a inflação brasileira está em 4%. Na real, quando você vai no mercado, você vê que não está. É 4%? Só na época do Jair Bolsonaro, os alimentos subiram 57% e os caras aplaudindo ele como mito. E a realidade de salário continua a mesma porcaria. Isso que é ridículo. E a verdade é que é o seguinte, você não... Eu tentei de todas as maneiras possíveis, eu achei que eu poderia mudar o rumo da nação com este avatar que colocamos lá, que era Jair Bolsonaro. Na realidade as coisas foram desmoronando. E aí eu acabei entendendo uma verdade que é muito simples nessa vida. Você só consegue mudar uma única pessoa. E você só tem o controle a respeito de uma única pessoa, que é você mesmo. Sim.